Olá, hoje eu quero falar com você sobre uma característica que talvez você carregue ela e não tenha percebido. Talvez você conviva e deixou ela crescer dentro de si e não esteja sabendo lidar com essa característica. Essa característica que é tão destrutiva. Ela destrói relacionamentos, ela destrói casamento, ela destrói relações entre pais e filhos, entre irmãos. E talvez você esteja nesse ponto de tal nível de toxicidade que você é aquele que simplesmente fala, é um ambiente tóxico, pessoa tóxica, mas você, com o seu orgulho, que é o nosso tema de hoje, não consegue entender ou consegue interpretar o quanto o seu orgulho, a sua toxicidade está minando relacionamentos que você tem. Não adianta você carregar dentro de si a sua inteligência, as suas competências, sendo que ela é uma fonte de destruição. Talvez você não esteja entendendo nada agora, porque você é aquela pessoa que adquiriu bons carros, boas casas, boas roupas, frequenta ótimos lugares. Não que isso seja pecado, mas é a forma que você administra e lida com tudo isso que o Senhor lhe entregou. Vamos conversar sobre isso? Então, abra aí a sua Bíblia em Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quantas pessoas que começam a adquirir coisas, até o equilíbrio emocional nos dias de hoje virou artigo de luxo, as pessoas estão tratando como orgulho. Não, o orgulho não pode alcançar ou ocupar esse espaço dentro de você, porque ele vai te derrubar, ele vai te afastar de pessoas tão queridas da sua vida. E às vezes você não entende porque, não, fulano está distante de mim. Sabe aquela pessoa na roda de conversa que você pensa, nossa, que saco, né? Essa pessoa tá aqui, nossa, ela só fala de si, ela só fala dela, só fala das conquistas dela. Não que a gente não possa compartilhar, mas se você compartilhar das suas conquistas para incentivar outra pessoa, é super válido. Agora, se você compartilha as suas conquistas só para bater no peito e no seu braço dizer, nossa, fui eu que consegui, pela minha inteligência, pelo meu esforço, não, deixa eu te falar uma coisa, se você chegou no ponto de vida que está hoje, não foi só você, foi a intervenção de Deus. Ah, não, ele disse que é isso, mas fui eu que sentei, eu que estudei, que corri atrás. Aí a provisão você acha que veio da onde? Ainda pessoas que questionam isso. O Senhor, ele entrega tudo para nós. E daquilo que ele te deu, a inteligência, a capacidade, se você joga isso no lixo, porque quando você dá espaço pro orgulho, você está jogando tudo isso fora. E ninguém aguenta manter relacionamento com uma pessoa orgulhosa, né? Vamos falar a verdade. Então, eu quero que você comece a refletir sobre os sussurros que o orgulho traz nos nossos ouvidos. Nossa, você é tão inteligente, você adquiriu tudo isso sozinho, você levantou um império sozinho, isso tudo é conquista sua. E olha o sussurro do orgulho, olha o sussurro que está afastando. Você não precisa de ninguém, você não é ninguém. Nós não fomos, deixa eu só te falar uma coisa, nós não fomos feitos para viver só. E o maior inimigo daquelas pessoas que atingem patamares na sua vida, cada vez mais patamares mais altos, são as pessoas que conseguiram ali atingir suas conquistas. Elas começam a ficar muito sozinhas. Não que também isso seja bom, mas só que a solidão, porque ela não consegue manter relacionamento com ninguém. Porque, gente, vamos falar a verdade, é muito ruim, é muito chato você estar perto de uma pessoa que só fala de si, que bate no peito. Fui eu que consegui e tal. É muito chato. E as pessoas vão acabar afastando de você. Começa a avaliar o seu nível de toxicidade. Começa a avaliar, porque o orgulho ele é tóxico, ele mina. E o principal, ele afasta você da presença de Deus. Porque o seu ego começa a inflar tanto que você começa a pensar, Deus, eu não preciso de você, tá? Daqui pra frente é o que eu vou assumir. E aí quando você assume o controle, em meio a tanto orgulho, a tanta toxicidade, você acaba caindo, porque não consegue enxergar o além, o que vem além, o adiante. Então, hoje talvez Deus esteja assim, te chamando para fazer algo muito difícil, mas libertador. A confiar mais nele e menos em você. Entenda que isso seja um desafio muito grande, confiar mais em Deus e desacreditar em você. Até porque, quando vê uma situação contrária, um médico, um diagnóstico chega para você, olha, daqui para frente, só Deus. E aí eu quero ver você ter
Onde você vai colocar o seu orgulho de falar, é só ele? Não, você vai em busca dos melhores médicos, porque o dinheiro, as suas conquistas, elas trazem facilidade, não felicidade. Elas te trazem acesso. Você pode ter acesso aos melhores médicos, aos melhores tratamentos, mas o seu orgulho, para Deus, não é absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, assim, muitos de nós, muitos que nos antecederam, caíram por causa do orgulho. Confiaram muito mais em si do que em Deus. Então, veja bem onde você está depositando a sua confiança. As suas conquistas não foram simplesmente pela sua dedicação, foi pela provisão de Deus. E a forma como você vai utilizá-la, você vai ter que prestar conta. Então, cuidado, porque quando você dá espaço para o orgulho, ele te faz acreditar que você não precisa orar mais, você não precisa buscar mais. Para que eu vou orar? Eu já conquistei. Para que eu vou jejuar? Eu já tenho tudo, eu já conquistei tudo, agora eu vou só desfrutar. E você sequer tem a humildade de agradecer. E Lúcifer caiu porque ele queria, de tão orgulho que ele era. Ele queria, tão orgulhoso que ele era, que ele queria ocupar o lugar de Deus. E você não é Deus. Você é um mero mortal. Porque quando o seu dia final chega, nem a roupa você escolhe. Então, cuidado com o seu orgulho. Cuidado. O orgulho derruba as pessoas, afasta as pessoas. E o principal, o orgulho te afasta de Deus. Então, eu vou deixar aqui alguns pontos para você pensar se você é uma pessoa orgulhosa, para você se avaliar. Às vezes algumas coisas que você tinha facilidade, estava conquistando de uma forma muito fácil, de repente os negócios que você fechava, não está conseguindo fechar mais. O diálogo em casa não está acontecendo mais. Comece a se avaliar sobre a sua posição orgulhosa. Primeiro, você tem que voltar à sua vida de oração sincera. Volta para aquele lugar. Quando você não tinha nada, quando você não era nada. O lugar de onde o Senhor te resgatou. Vai para esse lugar. Vai para o seu íntimo de oração. Segundo lugar, aprenda a consultar o Senhor antes de dar qualquer passo na sua vida. Antes de dar qualquer passo. Antes de você embarcar em uma mudança, consulta o Senhor. Consulta o Senhor. Outro ponto é que o orgulhoso detesta aceitar as correções. O quê? Eu vou aceitar a correção? Não, quem é esse aí para me corrigir? Quem é essa aí para falar que eu tenho que corrigir nessa área ou não? E aí a pessoa só tá ali, tomando na cabeça. Gente, eu conheço pessoas que por mais que você fale assim, olha, pensa por um outro lado, vai por aqui, vai por ali, você já pensou? Quando a pessoa te dá abertura, aí você fala assim, tenta ajustar isso aqui. E eu vou ouvir a correção desse aí, não sabe de nada. Mas aí lá no fundo, no coração ficou aquela mensagem, ela fica, talvez eu deveria repensar. Gente, para de bater a cabeça. Tem gente batendo cabeça porque não aceita correção. Então o orgulho tá aí te consumindo, tá consumindo aos poucos e você sabe, a gente sabe quando o orgulho consome. A gente sabe. Então aceite a correção. Aceite a correção, porque a sabedoria, ela cresce através da correção. Quando uma pessoa te sugere esse ajuste na sua vida, não estou falando para você também aceitar tudo que vem, porque você também tem que saber colocar um filtro. Mas quando a correção vem, primeiro você começa a estudar, não é nem estudar, mas começa a refletir de quem está vindo essa correção. O que a pessoa fez na vida dela, como é a vida dessa pessoa que está me corrigindo, e também, às vezes você precisa pensar, poxa, eu não parei para pensar sobre isso, eu não parei para testar essa correção que a pessoa está me dando. A gente sequer começa, né? A gente sequer abre a brecha para isso, para pensar na correção. É porque o orgulho ainda, né, ocupa um espaço que não deveria. Não deveria. Quarto ponto, seja um pouco mais grato. Ao invés de bater no peito e falar, eu consegui, eu fiz acontecer, eu cheguei, é a minha competência, é a minha inteligência, não, é o meu dinheiro, não. Comece a ser grato, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
Senhor, muito obrigado, estou desfrutando daquilo que eu gerei no Senhor. Hoje eu desfruto do melhor dessa terra, porque, Pai, nada sou sem a Tua intervenção, Senhor, nada. Isso aqui, se eu cair hoje, Pai, o que fica? Então, por isso eu te agradeço por desfrutar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Começa a ser grato e usufrua da melhor forma possível daquilo que o Senhor colocou na sua vida. O Senhor nos proporciona tantas coisas, mas a gente não é incapaz de compartilhar isso aqui com o seu irmão, com o seu próximo. E a gente tem que contemplar, agradecer e contemplar aquilo que o Senhor nos libera. Não usar isso como peça de adereço, orgulho. A gente não pode colocar isso, um troféu do orgulho na minha cabeça e bater no peito apenas. Não, gente, não dá. Não dá. E eu quero deixar aqui 2 passagens para você. Em Filipenses 2:8 nos diz que ele se humilhou e foi obediente até a morte. Se o Rei dos Reis escolheu a humildade, quem somos nós para abraçarmos a arrogância? Olha Jesus, o Senhor liberou poder para ele, graça, sabedoria. Jesus poderia ter utilizado isso com a maior arrogância do mundo, mas não. Ele escolheu se humilhar diante de Deus e o Senhor entregou o melhor para ele. Então, meus irmãos, em Provérbios 5:6, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus nunca pediu que você entendesse tudo. Ele pediu que você apenas confiasse. Então, pega esse orgulho que você anda aí, debaixo do seu braço, joga ele fora. Começa a viver uma vida de forma humilde. Começa a viver a sua vida com uma outra perspectiva. Seja mais grato ao Senhor. Agradeça, contemple, compartilhe aquilo que Deus te deu. Outras pessoas estão te assistindo, outras pessoas estão acompanhando a sua vida, porque se você tem uma vida hoje de sucesso, outras pessoas precisam ver e espelhar em você de uma forma saudável e não de uma forma tóxica. Tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui com você. Agradeço por ter ficado até o final. A gente está voltando com os vídeos aqui do nosso canal, então peço a você para continuar curtindo, comentando, deixa aqui a sua mensagem, sobre orgulho. Conhece uma pessoa orgulhosa? Deixa aqui a sua mensagem, se você já conhece, ou se você mesmo é essa pessoa orgulhosa que precisa rever os seus conceitos, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo. Tchau!